Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro vídeo da nossa leitura coletiva, Livros que Marcaram uma Década. Antes de começar, eu só queria falar assim, que eu ainda não decidi 100% como que vai ser o formato desses vídeos de discussão no final do mês. Eu criei uma estrutura para esse, vocês podem ficar à vontade para comentar se vocês gostaram, se vocês acham que eu poderia fazer X ou Y diferente. Mas primeiro eu vou dar uma breve sinopse do texto, caso, enfim, alguém não tenha lido e ficou interessado no vídeo de qualquer forma. Depois eu vou partir para uma discussão um pouco mais objetiva, né? Falar sobre gênero textual, sobre principais temas, sobre contexto histórico, etc. Depois eu vou falar brevemente das adaptações que essas obras tiveram para o cinema, para a TV, teatro, etc. E no final, como algo que eu julgo menos importante, né? Eu vou dar a minha opinião, se eu gostei ou não da obra, porque eu acho que o mais interessante, o que eu mais quero que vocês, assim, levem desses vídeos é realmente a parte mais educativa e de informação, assim. Caso você não tenha lido o livro, veio parar nesse vídeo por outro motivo, às vezes você tá fazendo uma prova de literatura russa que aborda esse texto, primeiramente, boa sorte e seja bem-vindo também. Vou deixar na descrição desse vídeo todos os livros que a gente vai ler nessa leitura coletiva até dezembro. Então, se você tiver interesse, achar os títulos legais e quiser participar, é só ler e assistir ao vídeo no final do mês, discutir aqui nos comentários. Os comentários do vídeo, gente, são o nosso único canal de discussão pro texto. Então, ao longo do vídeo, vão comentando aqui tudo que vocês acharem pertinente, respondam os comentários uns dos outros. E é isso. Então, vamos lá. Essa peça foi escrita em 1903 e é uma peça que, segundo Chekhov, é uma peça de comédia. É importante vocês guardarem essa informação, segundo Chekhov, porque entre ele e, enfim, os diretores que iam dirigir a peça na época, outros estudiosos, enfim, tinha uma discordância em relação ao gênero da peça. Mas para o Chekhov é uma comédia com um toque de farsa, isso que era a peça para ele. Essa peça vai relatar as dinâmicas de uma família aristocrata com os seus criados e também alguns amigos após um acontecimento que é a propriedade que essa família mora e que essa família possui, né? Que é uma propriedade muito bonita, que tem um jardim de cerejeiras, vai ter que ser vendida, vai ter que ir a leilão, por motivos financeiros e também porque uma ferrovia vai ter que ser construída ali naquela região, então o jardim vai ter que ser derrubado e a propriedade vai ter que ser vendida, etc. Então, o que a gente acompanha na peça, que é uma peça bem curta, de só 4 atos, são justamente essas tensões entre abandonar o cerejal, lutar por ele, aceitar que ele tem que ser vendido, enfim. E, claro, as dinâmicas entre os personagens, que são muitos. Então, como eu falei, vamos falar um pouquinho mais dessa questão do gênero, né? Porque é importante entender o que aconteceu com essa peça, porque meio que marcou e definiu como Chekhov iria ser visto e entendido até os dias de hoje. Dentro do gênero drama, existem alguns subgêneros, né? Então, comédia, tragédia, farsa, etc. E o Chekhov, para ele, né, o Jardim das Cerejeiras era uma peça de comédia. Tanto que você lê ali, você consegue ver personagens, né, se provocando, personagens que são muito caricatos. Então, isso é bem típico da comédia, da farsa também. Personagens muito caricatos. Então, por exemplo, você tem lá o Trofimov, que é aquele estudante, que ele é bem estereotipado, assim. Ele é um estudante meio nerd, que não tem uma aparência muito boa, segundo o texto. E aí você tem a Liuba, né, que é a mãe, ali, a aristocrata da família, que é extremamente melancólica, tá sofrendo muito, né, quase que como uma criança ali, tipo, batendo o pé, não quer ir embora, né. Você tem a Anya, que é a filha mais nova da família, que é essa inocência ao extremo, né, de não entender o que tá acontecendo e de achar que tudo pode ser resolvido com, sei lá, um passe de mágica. Você tem o Gaev, que é o irmão da Liuba, né? O tio dessas crianças, adolescentes, enfim. Que é, talvez, a figura mais caricata, assim, que a gente tenha. É um tio bobão, que não para de falar, que acha que tudo é uma brincadeira, piadinhas, e come muito doce, enfim. Então você tem esses personagens que são muito caricatos e exagerados em suas características. Mas é isso, né? Muitos outros autores e diretores insistiam com o Chekhov que a peça, na verdade, era uma tragédia. Então, o que aconteceu? Muitos desses diretores, eles, na hora ali de, né, dirigir a peça, mudaram o roteiro, né, alteraram coisas no próprio texto, o que fez com que a produção ficasse bem mais trágica
do que cômica. Então, o Tchekov acabou ficando conhecido, né, como um autor de tragédias, né? E sendo que, na verdade, ele tinha, né, o objetivo dele era que aquele texto fosse um texto de comédia. É engraçado que, assim, né, existe o gênero tragicomédia, que já era usado lá em 1500 com Shakespeare. Então, poderia ter resolvido o problema só chamando a peça de uma peça tragicômica, né? Mas enfim. A crítica literária Jacqueline Latham fala inclusive sobre isso. Ela diz assim: de fato, a tradição foi estabelecida, e Tchekov é visto como um autor de tragédias sombrias e frustrantes. E duvido que em algum momento ele passe a ser visto como gostaria. Ah, gente, só um comentário. Todos os artigos científicos que eu for citar aqui, de crítico literário, enfim, eu sempre deixo os links na descrição do vídeo, se vocês quiserem ler mais a fundo, e enfim, então tudo isso que eu tô citando vai ficar na descrição. Bom, então vamos falar agora dos principais temas dessa peça e, né, vamos falar também, ao mesmo tempo, do contexto histórico, que é muito importante pra gente entender a gravidade, vamos dizer assim, do que tá acontecendo ali na peça, né? Então, a gente tem dois temas principais, assim, nesse texto. Primeiro, a gente tem o tema da mobilidade social, da mudança social e do progresso, que é um tema muito importante. E, em contraponto, a gente tem o tema da melancolia e da inocência e do Cerejal como essa metáfora. Então, vamos primeiro explorar essa questão da mobilidade social e do progresso e depois entender o que estava sendo perdido com a venda do Cerejal. A peça ela foi escrita em 1903, né? E em 1861, o czar Alexandre II, ele aboliu a escravidão na Rússia. Com isso, né, com a abolição da escravidão, o que aconteceu? Muitas pessoas que eram escravos, eles passaram a ter uma vida melhor, né? Claro que com o tempo, e claro que não todos. Mas a gente vê, por exemplo, na peça, o Lopakhin, que ele fala várias vezes que ele era um camponês, né? Que o avô era um escravo, o pai era um escravo, e ele acabou virando esse cara meio new money, né? Ele conquistou uma riqueza, sendo que ele era previamente um camponês e, enfim, a família toda era uma família de escravos. E, ao mesmo tempo, como a mão de obra escrava, que era, né, obviamente, muito barata ou não custava nada, não estava mais disponível para os aristocratas, eles começaram a ter que pagar funcionários para, enfim, cuidar e manter as suas propriedades. Então, com isso, muitos aristocratas começaram a empobrecer. Então, teve meio que, não diria uma inversão, mas as coisas começaram a mudar nesse sentido. Então, a gente vê, por exemplo, essa família, né, principal ali, que já não estava muito bem de dinheiro. A gente vê que a mãe, né, ela tem uma dificuldade, inclusive, de entender que isso aconteceu. Por quê? Ela fica dando dinheiro para as pessoas, né? E a família falando, mãe, para, a gente não tem muito mais. E toda vez que alguém pede, ela dá e tudo mais. Realmente não entendendo que houve ali uma grande mudança social. Enfim, o efeito dessas reformas, dessas mudanças, ainda estava sendo sentido, né? Ali quando Tchekov escreveu O Jardim das Cerejeiras. Inclusive, a gente tem ali um personagem que eu acho muito interessante, que é o Fierce. Ele é um criado mais velho, então ele já tem mais de 80 anos. E aí é dito, né, que ele fica meio que murmurando, ninguém entende muito bem o que ele diz, mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: os mujiks, que são os camponeses, conheciam seu lugar, e os senhores conheciam muito bem o deles. Hoje em dia está tudo tão confuso que a gente não sabe mais quem é ninguém. Então, justamente essa posição de quem é mais velho, quem esteve lá quando os tempos eram melhores, não conseguindo entender que agora as coisas mudaram e que quem não tinha nada está conquistando alguma coisa. A gente vê os efeitos dessa mobilidade social atingindo o ápice quando o Lopakhin compra o Cerejal. E ele diz assim, ele exclama, né? O analfabeto Yermolai acaba de comprar a mais bela propriedade do mundo. Comprei a casa em que meu pai e meu avô foram escravos, onde não podiam entrar nem na cozinha. Eu sei, eu estou dormindo, eu estou sonhando. E é legal que essa frase, eu estou dormindo, eu estou sonhando, ela entra em contraste com a Liuba no começo da peça, quando ela volta de Paris e ela entra na propriedade de novo e ela fala, eu tô sonhando, eu tô dormindo, não acredito que eu tô aqui de novo e tudo mais. Então a gente vê realmente que os papéis foram invertidos ali. E, gente, o grande motivo dessa venda ter que acontecer é a chegada das ferrovias. Então a gente tem esse subtema aí dentro de mobilidade social e progresso, a gente tem a ideia das ferrovias. A peça já abre com isso, né? Com essa menção ao trem chegando, não só chegando no sentido de chegar ao destino, mas chegando no sentido de uma ameaça que está vindo em direção ao Cerejal e, consequentemente, a tradição e, enfim,
a natureza ali do lugar. E aqui eu posso estar viajando muito, mas eu fiz essa associação que a gente vê, inclusive, que no russo, né, a palavra usada para trem é mais parecida com máquina. Então a gente vê a máquina, uma coisa feita pelos seres humanos, invadindo o jardim, que a gente pode imaginar como essa coisa intocada do Éden ali, né, a criação divina. E aí você tem o personagem que é o Lopakhin, que ele chega e tem um momento em que ele pergunta pro Trofimov, que é o estudante, o que você acha sobre mim? Né? E aí ele fala, eu acho que você é uma besta, você é uma fera, algo do tipo. Como se ele fosse a serpente que chega ali no jardim com a má notícia e chega ali pra mudar a narrativa, né? Não sei, comentem aí se vocês acham que eu tô viajando muito ou que é meu cérebro de, né, ter estudado Paraíso Perdido do John Milton a minha graduação inteira. Então, nesse sentido, o jardim, ele quase que simboliza essa mobilidade social mais rígida que a gente tinha visto até então na Rússia, que estava começando a mudar. Então, o Lopakhin, que é esse personagem com essa riqueza recém-adquirida, mesmo ele tendo se tornado esse homem, ele diz assim, um homem rico. Mas com tudo que tenho, basta uma raspadela que aparece o matuto. Matuto seria o camponês, né? Nasci campônio, continuo sendo. Então, como se a mobilidade social ela não significasse necessariamente a mudança da essência de uma pessoa, mas simplesmente a mudança do seu status, da sua posição na sociedade, mas quem ela era, como se quem essa pessoa fosse, pudesse continuar o mesmo depois de uma mudança desse nível, né? E a gente vê que isso não é verdade, porque o próprio Lopakhin, ele fala o tempo todo pros criados, assim, se lembre qual que é o seu lugar, se coloque no seu lugar. Ele fala isso com pessoas que não chegaram no nível que ele chegou, que eram como ele era. Então, pra ele, é quase como se ele tivesse esquecido, né, a caminhada que ele fez. Então, é um personagem bem contraditório, assim. Então, nessa era, né, de progresso, o que vai determinar se você vai ter riqueza e vai ter poder é a sua capacidade de mudar e de adaptar. E a gente vê que a personagem da Liuba, que é essa matriarca da família, ela não tem essa capacidade. No caso dela, né, não só ela não tem a capacidade de abrir mão do jardim, como também ela não tem a capacidade de perdoar o próprio passado. Então, ela fica lembrando das coisas ruins que aconteceram ali, coisas ruins que o marido fez com ela, a morte do filho dela, enfim. Então ela não consegue largar o passado, não só o passado pessoal dela, mas também o passado da Rússia como uma nação. A gente vê, por exemplo, né, que vários personagens, inclusive a Liuba, um dos criados também no final ali, coloca toda a sua esperança na França, né? A gente tem que ir pra França, porque lá é o centro, lá nessa época era o centro, né, da cultura, da arte, enfim, e desse espírito revolucionário também, né? Então a gente vê que a Rússia, ela vai perdendo esse lugar, assim, de potência para as próprias pessoas que são de lá. Esse tema de abandonar um passado escravocrata era um tema bem pessoal para o Tchekov, porque o avô dele era um escravo que, com esse progresso que veio, acabou conseguindo comprar a liberdade e tudo mais. Então, isso afetou diretamente a família dele. Tem uma carta que ele escreveu em 1849, onde ele fala justamente contra a filosofia de antiprogresso, que é uma filosofia que estava bem presente nas obras do Tolstói, por exemplo. Então ele fala o seguinte: corre em minhas veias sangue camponês, e virtudes camponesas não me surpreendem. Desde menino, acredito no progresso e não consigo não acreditar, já que há um abismo de diferença entre a época em que eu apanhava e quando pararam de me bater. Ora, algo em mim protesta contra essa filosofia tolstoiana de antiprogresso. A prudência e a justiça me dizem que há mais amor pela humanidade na eletricidade e no vapor do que na castidade e na abstenção de carne. Então, ele não julgava que a destruição era algo ruim se fosse dar lugar para a construção de uma coisa que seria socialmente mais útil. No caso do Cerejal, ser destruído para que fosse construída uma ferrovia. Não só ferrovia, né, mas a ideia ali do Lopakhin de construir onde era o Cerejal, onde era a casa, pequenas pousadas que, tipo assim, por estarem próximas à ferrovia, iriam dar um bom lucro, né? Os viajantes poderiam parar e dormir ali, enfim. Então, o Lopakhin, ele chega com essa solução mais prática, né, para o problema. E não só nessa obra, mas em outras obras do Tchekov também, a ferrovia, né, o trem, ele aparece como um indicativo de status ou de felicidade. Então, às vezes, assim, quanto mais próxima uma pessoa morava de uma ferrovia, melhor era a vida dela, ou, enfim, mais riquezas ela tinha. O personagem Pitchik, acho que é assim que pronuncia, inclusive fala isso, né? Eu nunca perco a esperança. Uma vez pensei que estava tudo perdido, que eu estava arruinado. E aí, tchuk, 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 ele imita o barulho do trem. Lá vem a estrada de ferro atravessando minhas terras e eu recebo um dinheirão. Então, a perda desse jardim nos leva a pensar
se é a perda puramente de uma terra ou se tem algo ali mais metafórico por trás do jardim. Então vamos falar um pouquinho do jardim, como que ele funciona como uma metáfora nessa obra. O jardim ele pode ser entendido como um símbolo de inocência e de infância. E aí a gente sempre tem que pensar no micro e no macro, né? Claro, na infância daquelas pessoas, daquela família, mas também num período onde a Rússia estava melhor aos olhos daquela família. Então, sempre pensando no micro e no macro. Esse jardim ele tem muitas memórias atreladas a ele, né? Então, quando o Lopakhin chega com essa solução mais prática de vender para poder construir pousadas e tudo mais, ele acaba agindo como um vilão e um herói ao mesmo tempo. Um herói porque ele traz uma solução para o problema, mas um vilão porque essa solução vai implicar na perda, no abandono de um lugar que tem muito valor emocional para essas pessoas. Então acaba sendo esse conflito entre um valor monetário e um valor emocional, enfim, uma memória afetiva, como a gente diz hoje, né? Então a Liuba, ela diz o seguinte, quando ela chega no Cerejal, né? Chega ali no comecinho da peça. Deve ser um sonho, não me acordem. Só Deus sabe como eu amo essa terra, do mais fundo do meu coração. Do trem, quase não consegui ver nada. As lágrimas. Então, de novo, o trem mencionado como, enfim, essa coisa que estava chegando ali no pedaço. Ela também fala assim, eu amo essa casa, não posso imaginar minha vida sem esse jardim de cerejeiras. Se tem mesmo que ser vendido, que me vendam com ele. Então, como aquilo ali tinha um valor emocional e era quase como que um membro do corpo da Liuba, se a gente for pensar assim. E esses temas mais existenciais, assim, de melancolia, enfim, são próprios da literatura russa no geral, assim, né? Não só do Tchekov. Então, perder, né, esse Cerejal significaria perder uma certa inocência. E a gente vê isso principalmente na figura da Anya, que é essa menina de 17 anos, né, que ainda ali estava, né, nessa infância, se a gente for pensar, né? Quando ela começa a se apaixonar pelo Trofimov, que é o estudante, então a gente pode também pensar em termos metafóricos da inocência da Anya sendo confrontada e quase que manchada, né, no sentido assim neutro, não totalmente negativo, pelo conhecimento, né? Por esse cara que é um estudante. Então, o conhecimento é a informação chegando e tirando a inocência, né? Como acontece com todos nós quando a gente vira adolescente, enfim, vai aprendendo sobre a vida e a realidade das coisas e perde aquele espanto, aquele assombro, aquele maravilhamento infantil, né? Então a Anya, ela fala assim com o Trofimov, que tem o apelido de Petya. O que é que você fez comigo, Petya? Já não gosto mais do Cerejal como gostava antes. Eu o amava como uma pessoa querida. Achava que não havia outro lugar no mundo como o nosso Cerejal. E o Petya, né, o Trofimov, ele faz isso à medida que ele explica para Anya que esse Cerejal ele foi construído por mãos escravas. Então ele fala com ela, né, como é que você consegue olhar para essas cerejeiras e não escutar as vozes que estão ali dos escravos que trabalharam aqui, né? Então, o Cerejal, ele acaba sendo uma coisa meio contraditória também, né? É algo que representa essa inocência, mas a realidade que é trazida pelo Trofimov, pelo conhecimento, pelo estudo, né? É que, na verdade, aquilo também foi construído a partir de algo opressivo, algo, né, que foi uma exploração mesmo de trabalhadores. E depois disso, a Anya, ela passa também a representar a esperança da juventude, né? Então, ela aceita o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ela tem essa esperança que os adultos, os idosos já perderam. Então ela fala o seguinte, não mamãe, a gente se muda e a gente planta outro jardim em outro lugar. Ou ela fala, nossa, nossa vida vai ser muito bela e tudo mais. Então a gente tem ali essa esperança da juventude, mas em contraste, né, com a perda da esperança com a velhice, enfim. Gente, agora só falando brevemente de adaptações, né? Eu fui pesquisar algumas coisas e a gente tem esse consenso, como eu falei no começo, de que o Tchekov, ele era, na verdade, um autor de tragédias, enfim. Outra coisa também, que é um consenso, é que as peças dele eram muito mal adaptadas, justamente nesse sentido, que os diretores entendiam que, na verdade, era uma tragédia, e aí, enfim, alteravam coisas muito elementares na obra. A primeira produção da peça, ela veio em janeiro de 1904, pelo diretor Konstantin Stanislavski, em Moscou, mas ele acabou reescrevendo várias coisas, enfim. E aí, o Tchekov escreve uma carta para a esposa dele e fala assim, ficou horrível. Um ato que deveria durar no máximo 2 minutos, durou 40. Só vou falar uma coisa, Stanislavski destruiu minha peça. Isso é muito triste, porque 6 meses depois dessa primeira produção, o Tchekov morreu. Então, assim, ele não teve a chance de ver, enfim, uma
representação melhor do que ele tinha escrito, né? Enfim. A BBC fez algumas adaptações, tanto para o cinema quanto para televisão, do Jardim das Cerejeiras. Enfim, claro, né, por ser uma peça, a gente teve já muitas centenas de reproduções em teatros, inclusive no Brasil, né, já foi representado várias vezes. E mais recentemente foi adaptada para Broadway em 2016 pelo Stephen Karan, e ele também adaptou, assim, deu uma modernizadinha no roteiro. E eu tentei achar links para todas essas adaptações. Eu realmente tentei trazer as que fossem mais fáceis de vocês encontrarem, então vou deixar também na descrição os links para elas. Gente, agora, no finalzinho do vídeo, eu queria só brevemente dar a minha opinião, né? Eu não tenho uma história muito boa, assim, com peças. Eu lembro que na faculdade eu fiz uma matéria de literatura latina e eu não gostei muito do teatro romano, as peças que eu li, enfim, não gostei muito. Mas a minha experiência com o Jardim das Cerejeiras foi bem boa, assim, foi uma peça que me fez rir, sim. Então eu entendi, Tchakov, eu entendi que é uma comédia, tá? Fica tranquilo. Não precisa revirar no túmulo. Claro que é um texto um pouco mais antigo, e eu acho que para compreender melhor, realmente a gente tem que ter esse conhecimento do contexto histórico e das coisas que estavam acontecendo ali. Então, de modo geral, foi uma boa experiência de leitura, eu gostei da escrita dele. A tradução que eu li foi do Milor Fernandes, que foi muito boa, eu acho, né, como eu não sei russo, eu não sei julgar se foi uma boa tradução, mas eu achei que foi um texto divertido de ler. Eu tô muito feliz que a gente abriu esse desafio, né, essa leitura coletiva, com um texto um pouco mais leve, né, mais curto, mais divertido, mais tranquilo de ler, porque eu acho que realmente, quanto mais antiga, né, a década, mais a gente fica, enfim, intimidado com o texto. Enfim, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar nos comentários todas as opiniões de vocês e também de verificar na descrição qualquer recurso que eu tenha usado que você também queira ler na íntegra ou assistir. E vamos lá, então, para a nossa leitura de fevereiro, que é O Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, um autor irlandês, e uma obra que marcou a década de 1910. Um grande beijo, obrigada por terem assistido e até o próximo!